Maravilha olhar para o preço de todas as criptos e todas elas verdinhas assim, né? Bitcoin subindo quase 8%, Ethereum quase 6%. Mas o que está por trás dessa subida? Primeiro de tudo, tem a noção de que os mercados em geral, as stocks, os principais índices de ações, os mercados em geral estão subindo bem forte ultimamente. E nesse movimento de alta geral dos mercados, esse tipo de alta do mercado cripto é simplesmente o mercado cripto sendo ele mesmo. Quando o mercado cripto cai, ele cai bastante. Quando ele sobe bastante. E esses são os dois lados da volatilidade. Mas vamos dar uma olhada um pouquinho mais de perto o mercado cripto, que é o nosso foco aqui. Há uns dias atrás eu mostrei que o preço do Bitcoin estava oscilando acima dessa linha verde, que é a média de 9 períodos. E esse é um sinal bastante bom. E hoje, além de continuar oscilando acima dessa linha verde, ele está testando, repare que o candle testou exatamente essa linha amarela, que é a média de 50. Então a gente pode dizer que o suporte mais imediato do Bitcoin é na casa dos $21.500 e a próxima resistência que ele está enfrentando é na região dos $23.400. Se a gente considerar o Fibonacci dinâmico, a gente tem uma região um pouquinho mais ampla. A gente tem um suporte aqui bem fortinho na região dos 18.900 e uma resistência na casa dos 25.800, tá legal? Mas não é apenas o Bitcoin que está num movimento de preços interessante. Repare que se esse rally tiver um pouquinho mais de fôlego e ele romper para cima, essa resistência dos 23.400, a gente pode voltar a testar os 25.600, 25.700, que é uma faixa de preços que tinha bastante tempo que o Bitcoin não testava, né? Mas antes de passar para outras moedas, deixa eu passar aqui bem rapidamente no gráfico diário para o mensal do Bitcoin. Observe que aqui no mensal, o preço do Bitcoin, ele parou nesse suporte aqui dos 18.800. E se ele retomar essa trajetória de alta nesse gráfico que apresenta uma tendência mais ampla, significa que a gente pode vir a testar nos próximos meses novamente a ATH, a All Time High, que é na região dos $68.000. Então, esse suporte aqui, que é um suporte bastante importante no mensal, que é mais forte que os tempos gráficos menores, ele não foi perdido, então ele continua resistindo, que é um excelente sinal. Mas, bora para outras moedas. Repare aqui que o Ethereum, ele rompeu para cima não apenas a linha verde, que é a média de 9, mas ele também rompeu ontem com a subida bem forte que ele teve, essa linha amarela, que até então era uma resistência formada pela média de 50 e que agora é um suporte. Note que o Bitcoin ele ainda não rompeu a linha amarela, mas o Ethereum ele já rompeu essa resistência que agora é um suporte de preços. Portanto, aqui na região dos $1.400 a gente tem um suporte para o Ethereum e a resistência, o alvo que ele está buscando é a casa dos 1.700, praticamente $1.800. Que no gráfico diário é essa linha aqui que é a média de 100. E depois disso a gente tem outro alvo formado pela média de 200, que é na região dos $2.200. Lembra que o mercado está bullish em relação ao Ethereum, principalmente pela aproximação do The Merge, que tende a ser feito no dia 19 de setembro. Há pouco tempo atrás, o mercado tinha uma grande expectativa, mas a gente não tinha uma data definida e agora a gente tem. Isso está animando bastante o mercado, certo? E vamos dar uma olhada ainda em Solana. Solana, muita gente ficou com o pé atrás desde quando ela começou a apresentar problemas. E eu já falei bem dela aqui no canal, a despeito dela ter apresentado alguns problemas de enfrentar ataques DDoS, de ficar fora do ar e etc. Porque na minha visão, essa é uma tecnologia extremamente nova e nenhuma organização está imune a falhas. E como a Solana é um projeto altamente inovador, por óbvio, ela não está imune a apresentar determinadas falhas. A questão principal aqui é o quanto essas falhas comprometem, se é que elas comprometem o desenvolvimento do projeto, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui para as médias. A Solana há poucos dias rompeu a média de 9 e agora recentemente, com a alta subida que ela teve ontem e hoje continua subindo, ela também
rompeu aquela que até então era a resistência formada pela média de 50 períodos e que agora é um novo suporte. Então o suporte imediato da Solana está na região dos $41 e a resistência mais imediata é dos $55 e a seguinte dos $75. Se você observar aqui no DeFi Lama, o TVL, o capital total travado na rede da Solana, se medido em dólares, ele caiu bastante desde novembro de 2021 para cá, não é? E uma trajetória semelhante de queda do TVL a gente vê também em Ethereum. No entanto, se a gente observar tanto Ethereum quanto Solana nas suas próprias moedas, a gente vê que a tendência de utilização dessas redes, aqui eu estou mostrando a Solana novamente, tem aumentado. Aqui em Ethereum, vou passar de dólar para Ethereum para você ver como a gente também observa o aumento do TVL nessas redes se medidos nas respectivas moedas dessas blockchains. E o que isso mostra para a gente? Que o mercado passou por um pico de alta euforia em que ele estava sobreprecificando esses ativos. No entanto, nesse período de bear market que a gente vem atravessando, e apesar dessa euforia recente, não significa que ele ainda não tenha passado. Semana que vem a gente vai ter notícia dos juros americanos e a gente tem que ficar de olho para ver como os mercados vão reagir. Mesmo nesse período de queda do mercado, a utilização dessas duas redes não parou de crescer. E aqui no DeFi Lama, a gente também pode observar o rápido crescimento da Lido, que agora está com praticamente $7 bilhões em TVL. Já mencionei ela en passant em alguns vídeos aqui no canal, mencionei com um pouco mais de detalhes no vídeo anterior que eu gravei, mas eu vou fazer um vídeo específico falando da Lido, tá legal? Do dia 1º de julho até hoje, a Lido valorizou 307%. E o preço cruzou para cima tanto a média de 9 quanto a de 50 e inclusive a média de 100, que você observa que agora está funcionando como um suporte. Observe que os 3 últimos dias o preço bateu e segurou aqui na média de 100, que está na região dos $1,38 para Lido e a próxima resistência é na casa dos 2,7. Isso considerando os suportes e resistências com base nas médias móveis. Olha aqui, S&P 500 valorizando cerca de 3%, o que para os padrões do S&P é uma valorização absurda, mas no mesmo dia Bitcoin 8,5%, Ether praticamente 6%, Solana praticamente 7%. Isso é os mercados sendo como eles são. Quando os mercados caem, cripto cai mais. Quando eles sobem, cripto sobe mais. E aprendendo a traçar estratégias, entendendo a movimentação de preços dos dois mercados e dentro do mercado cripto de cada um dos ativos que faz parte, é o caminho para você ser lucrativo com o decorrer do tempo. É claro que o mercado cripto tem uma série de outras sofisticações a mais que vão te fazer ser lucrativo. Moedas como, por exemplo, Polkadot, praticamente você não tem como ser lucrativo sem fazer staking, porque é uma moeda altamente inflacionária. Mas essa é apenas uma informação adicional que eu estou te passando aqui. O intuito do vídeo é te passar esse panorama geral, dar uma passada rapidinha no gráfico de preço de algumas moedas e explicar que essa alta recente está bastante correlacionada com a alta dos mercados em geral. E lembrando sempre que um bom investidor, ele não se deixa levar por emoções extremas. Quando o mercado está despencando, ele não fica em desespero. E quando ele está subindo, ele não fica exageradamente otimista também. Lembra que na próxima semana a gente vai ter reunião do FONC, que é o Copom do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, tá legal? Vou encerrar o vídeo apenas destacando que as demais moedas romperam a média de 50, as demais que eu mostrei, né? O Bitcoin, apesar de ter subido bastante, veja que ele está aqui com um paviozinho, ele está testando essa resistência, mas ele ainda não superou ela. E se até o encerramento do dia a gente observar uma continuidade na força desse movimento altista, ou até mesmo uma continuidade amanhã, a gente pode vir a romper essa resistência e buscar a região dos 25.600, 25.700 e obviamente isso vai ter um efeito positivo no preço das demais moedas também, ok? Mas aí são cenas para os próximos capítulos, a gente fica de olho e eu te atualizo aqui. Um grande abraço e até mais!